A metrópole do terror, da misericórdia e do pó. Imagine uma cidade tão vasta que eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Uma metrópole cujas muralhas eram tão largas que carros de guerra podiam correr em seu topo. Imagine-a como o coração de um império impiedoso, uma cidade de sangue, cujo nome era sussurrado com terror desde o Egito até a Pérsia. Esta era Nínive, a capital do Império Assírio, o pináculo do poder e da crueldade no mundo antigo. Mas a história de Nínive é uma narrativa de extremos chocantes. É a história de um poder que se julgava invencível e de uma queda tão completa que se tornou lenda. Mais do que isso, é o palco de um dos dramas mais improváveis da Bíblia. O conto de um profeta fugitivo e de um avivamento que adiou o dia do juízo. Prepare-se para explorar as ruínas de uma cidade que personificou tanto a soberba humana quanto a insondável misericórdia de Deus. E se você está gostando do nosso canal, deixe seu like, se inscreva e compartilhe nosso conteúdo. Fundada nos primórdios da civilização mesopotâmica, Nínive floresceu às margens orientais do rio Tigre, em uma planície fértil no que hoje é o norte do Iraque. Sua história remonta a Gênesis 10, onde é mencionada como uma das primeiras grandes cidades construídas por Nimrod. Contudo, foi no auge do Império Neo-Assírio, c. 911-609 a.C., que Nínive se tornou a maior e mais magnífica cidade do mundo. Sob o comando de reis temidos como Senaqueribe, a cidade foi transformada em uma capital imperial de tirar o fôlego. Senaqueribe a chamou de o Palácio Sem Rival, construindo ruas largas, praças, jardins botânicos irrigados por aquedutos complexos e um palácio monumental adornado com relevos impressionantes que retratavam suas conquistas militares brutais. Seus sucessores, como Assurbanipal, continuaram a engrandecê-la, construindo uma biblioteca lendária que abrigava dezenas de milhares de tabletes de argila com textos cuneiformes, incluindo a famosa Epopeia de Gilgamesh. Nínive não era apenas um centro de poder militar. Era o coração administrativo, cultural e econômico do maior império que o mundo já vira até então. É neste cenário de poder avassalador que a Bíblia insere sua narrativa mais famosa sobre Nínive. Por volta do século 8º a.C., Deus ordena a um profeta hebreu chamado Jonas que vá à grande cidade e pregue contra sua maldade. A reputação assíria era tão terrível, conhecida por empalar, esfolar e deportar em massa seus inimigos, que a missão parecia um suicídio, e para Jonas, uma afronta. Por que salvar o inimigo mortal de seu povo? Em um ato de rebeldia, Jonas foge na direção oposta, embarcando em um navio para Tarsis. A história que se segue é um clássico: a tempestade, o grande peixe e a rendição de Jonas. Vomitado em terra firme, ele finalmente obedece. Caminhando pela vasta metrópole, ele proclama uma mensagem sucinta e sombria. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. O que acontece a seguir é milagroso e sem paralelo em todo o Antigo Testamento. A mensagem do profeta estrangeiro penetra no coração da cidade orgulhosa. O rei de Nínive, historicamente não nomeado na Bíblia, desce de seu trono, troca suas vestes reais por pano de saco e senta-se sobre cinzas. Ele emite um decreto oficial ordenando que toda a cidade, homens e até mesmo os animais, jejue, se vista de saco e clame a Deus com fervor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas 3:10. A cidade do terror foi salva pela misericórdia. O arrependimento de Nínive, no entanto, não foi permanente. Com o tempo, a crueldade e a arrogância assírias retornaram. Cerca de 150 anos após Jonas, outros profetas hebreus, Naum e Sofonias, pronunciaram um juízo final e irrevogável contra a cidade. As profecias de Naum, em particular, são vívidas e aterrorizantes, descrevendo em detalhes poéticos a destruição iminente da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo. Ele profetizou um fim absoluto. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Farei de ti um espetáculo. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Naum 3:5-7. Em 612 a.C., a profecia se cumpriu com uma precisão assustadora. Uma coalizão de babilônios, medos e citas sitiou a grande capital.
Após um cerco feroz, as águas do rio Tigre, inchadas por enchentes, erodiram e derrubaram parte de suas muralhas de barro, permitindo a invasão. Nínive foi saqueada, incendiada e aniquilada com tal fúria que o maior centro urbano do mundo foi transformado em um monte de ruínas. Sua destruição foi tão completa que, em poucas gerações, a localização exata da Grande Nínive foi perdida, tornando-se uma lenda, um sussurro na história. Por mais de 2.500 anos, Nínive permaneceu enterrada sob colinas de terra, conhecidas localmente como Kuyunjik e Nabi Yunus, túmulo do profeta Jonas. Foi somente em meados do século XIX que arqueólogos europeus, como o britânico Austen Henry Layard, começaram a escavar a área do outro lado do rio Tigre da moderna cidade de Mossul, no Iraque. O mundo ficou maravilhado quando eles desenterraram os palácios colossais de Senaqueribe e Assurbanipal, os impressionantes relevos de leões e guerras, e a inestimável biblioteca de tabletes de argila que revelou a riqueza da civilização mesopotâmica. A Nínive bíblica havia sido encontrada. Tragicamente, a história recente de Nínive é de uma nova destruição. Em 2014, quando o grupo terrorista ISIS, Estado Islâmico, tomou o controle de Mossul, eles deliberadamente vandalizaram e destruíram grande parte do sítio arqueológico. Usando marretas e escavadeiras, eles demoliram os portões reconstruídos, destruíram artefatos inestimáveis do Museu de Mossul e explodiram a mesquita que se acreditava ser o túmulo do profeta Jonas. Foi um ataque bárbaro ao patrimônio cultural da humanidade. Desde a libertação de Mossul, esforços internacionais e locais estão em andamento para avaliar os danos e preservar o que resta das ruínas da antiga capital assíria. A história de Nínive é uma poderosa lição sobre a ascensão e queda dos impérios e sobre a complexa natureza da justiça e da misericórdia. Ela se ergueu como um monumento à ambição e ao poder humano, uma metrópole que parecia destinada a durar para sempre. No entanto, seu legado mais duradouro vem de dois momentos definidores: o instante em que seu coração orgulhoso se dobrou em arrependimento diante de Deus, e o dia em que sua arrogância a levou a uma aniquilação tão completa que cumpriu a palavra dos profetas ao pé da letra. Hoje, suas ruínas feridas perto de Mossul são um testemunho silencioso mas eloquente de que nenhum poder terreno é absoluto, e que a história, em última análise, se curva a um propósito maior. Um propósito que oferece a chance de misericórdia mesmo para os mais temidos, mas que garante o juízo para o orgulho que não se arrepende.